sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira, conversando sobre mediunidade. E hoje nós vamos continuar estudando a obra Conversando no Mundo da Mediunidade, de Odilon Fernandes, através do médium Carlo Bacelli. E vamos entrar na lição 5, cujo título é Único Mediador. É da primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, em que Paulo fala assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E ele, Dr. Odilon Fernandes, começa nos falando assim: a lógica diz que tudo procede de cima para baixo, ou seja, todo foco de luz emana de um único ponto. Na realidade, todos não passamos de intérpretes do Cristo, a fonte de que provém toda a verdade e todo o amor para a Terra. Originariamente, nenhuma ideia nos pertence. Não somos autores, mas sim coautores. O médium não passa de simbolicamente ser o leito por onde a água do rio se escoa, de novo, à procura do mar. E aqui, meus queridos, ele já traz um tema importantíssimo para a nossa meditação. Nós não somos donos, não somos produtores, somos intermediários. Esse conceito, ele vai nos ajudando muito a despersonalizarmos e desapegarmos. Desapegar, eu não estou falando no sentido de fazer de qualquer jeito, não, mas de sairmos daquele protagonismo, sabe? Sairmos daquela disputa em relação às tarefas. A gente tem que ter muita atenção, muito respeito, muito cuidado com a própria espiritualidade que nos usa, que a espiritualidade, ela nos usa para alguma coisa boa. E observarmos até que o fato de sermos veículos não nos torna superiores e sermos usufrutuários daquilo que passa entre nós. Muitas vezes, nós não analisamos de quantas situações difíceis nós somos liberados, unicamente por sermos médiuns, por estarmos no trabalho, por naquele momento, naquelas horas, estarmos sendo utilizados por um bom espírito. Então, na verdade, o benefício chega até nós, chega até todos nós. E não somos só os doadores, né? É aquela situação, cuidar de quem cuida. Então, nós somos muito cuidados por essa espiritualidade querida. Esse entendimento não é novidade, é trazido pelo Livro dos Médiuns, quando ele fala na questão 5.9, não é? Qualquer aquele que sente a influência dos espíritos dá por esse fato médium, esta faculdade não se constitui privilégio. Mas, em algumas situações, a gente acaba invertendo essa visão, não é? Conspurcando essa visão. Então ele vai falando, ó, o leito por onde a água do rio se escoa, de novo à procura do mar. Então, esse bem passa por nós. E aí, passando por nós, cabe-nos guardar, registrar com muita atenção esses efeitos. A gente precisa guardar esses efeitos na alma. E quando a gente volta a esse pensamento kardeciano, né?
a esta colocação da mediunidade com Jesus, que é a nossa meta, a gente começa a pensar na posição de evangelização, na necessidade de evangelização. E ele diz assim, são vários os intérpretes da luz, que a refletem de acordo com as suas características. E isso é interessante, porque às vezes até, meus amigos, para vermos se o espírito é ele mesmo, a gente se prende a aspectos externos e não ao conteúdo daquilo que o espírito traz. E o espírito ele pode vir através de um outro médium, porque o médium também ele não é proprietário nem do fenômeno nem do espírito. Ele não tem essa propriedade, essa carta, né, essa escritura, vamos dizer assim, essa posse. Ele não é dono do espírito. E o espírito pode muitas vezes até se apresentar através de outro médium para orientar aquele que é o médium que ele usa, que ele se utiliza originariamente. Nós, na nossa mocidade espírita, com o irmão Walter Faria, aconteceu isso. Eles foram num congresso em Minas e, naquele momento, o espírito que era guia de um dos diretores daquele congresso usou o irmão Walter Faria. O irmão Walter Faria não sabia de nada, assim, não tinha noção, não conhecia, né? A primeira vez que ele havia ido ali, não conhecia. E o espírito mandou uma mensagem ali para o próprio médium, para o cuidado que o próprio médium deveria ter, já que, muitas vezes, receber uma advertência através de nós mesmos, ainda mais através da mediunidade consciente, a gente não tem tanta humildade para isso, né? Então, aquele espírito pode se utilizar de um outro médium para mandar a orientação. Então, quando Odilon fala que são vários os intérpretes da luz, que a refletem de acordo com as suas características, ele continua: o médium, por este motivo, dependerá da sua formação como um todo. Não há como se separar a mediunidade do médium. E essa é a questão que vai abrandar ou estimular certas características pessoais. Nós sabemos, amigos, que todos nós estamos em luta para a renovação, mas poucos de nós poderemos colocar a medalhinha dos renovados. Eu não coloco isso, não. Eu gosto muito daquela questão em reforma, sempre mudando. E aí, essas características com certeza vão interferir no fenômeno mediúnico, na expansão, na apresentação do fenômeno mediúnico, porque é um todo. É aquilo que eu leio, é aquilo que eu vejo, é aquilo que eu penso, é aquilo que eu gosto, é aquilo que eu não gosto, é aquilo que eu desejo. Tudo isto é um pacote, vamos dizer assim, que vai interferir na minha atividade mediúnica. E continua o Odilon dizendo assim: ao longo do tempo, em várias partes do mundo, mensageiros do Senhor enunciaram a mesma verdade. No entanto, adaptando-se às condições espirituais que encontraram na região em que viveram, Laodicé, Buda, Sócrates, e é muito interessante, né? Mensageiro de Jesus, a gente pode olhar na obra Caminho da Luz, falando lindamente do trabalho desses amigos que vêm a serviço de Jesus nos variados pontos do mundo, né? Da coletividade. E a partir daí, eles vão enunciar, mas cada um de acordo com o quê? Com a sua cultura, né? O meio em que estão, quando eu falo cultura, é o meio que estão, e a sua própria condição intelecto-moral. Não há como fugir dessa situação. Né? Não há como fugir desta lei, porque é lei, é lei. Os espíritos que se manifestam aos médiuns são, por sua vez, intérpretes,
conscientes ou não, de outras entidades. E aí está a questão da hierarquia. Eu lembro muito, amigos, que na nossa mocidade espírita havia uma forma didática, eu sou da época que havia quadro negro, imaginem só, né? Então havia uma forma didática, e o irmão Walter Faria, lá na mocidade, colocava no quadro assim, uma grande elipse, mundo espiritual. E aí ela ia descendo em espiral, até chegar ao médium. E em muitas situações, aqueles espíritos superiores, eles vão usando de intermediários que vão transitando, transmitindo a mensagem. E é claro que esses intermediários é de acordo com o nível evolutivo, de acordo com a identidade, com o grau de afinidade com o próprio médium, né? Então, os espíritos são médios também. No outro dia alguém colocou assim, será que eles ficam estudando o que vão falar, o que vão escrever, o que vão comunicar? Bem, a gente sabe, e aí André Luiz traz isso, o livro dos espíritos também, a atividade na vida espiritual também, gente. Os espíritos trabalham, têm agenda, a gente não tem. Eu agora aqui estou gravando o programa, mas eu já tive uma atividade matutina, estou tendo essa agora de gravar o programa, logo após eu vou ter, né, o almoço que estou preparando, tem toda uma sequência, uma agenda. Então, estou nesse trabalho espiritual, é um trabalho espiritual, né? Nesse momento, a divulgação, mas tenho as outras atividades também. Então, eu queria saber o seguinte, será que a gente pensa que os amigos espirituais não têm atividade? É só ficar elaborando o que eles vão escrever? É muito interessante essa questão do espírito interpretar outros espíritos superiores, porque mostra a interdependência, meus amigos. Mostra a necessidade que nós temos uns dos outros, sabe? Mostra que, na verdade, o fluxo é o do bem, é o do amor, é o da lei de Deus. E ele continua nos falando assim, ó, a água da fonte que corre na direção do oceano, embora se macule no percurso, não deixa de ser a mesma que jorra da nascente. Até certos grãos, de acordo com sua capacidade de aclimação, produzem, sendo da mesma espécie, de maneira diversificada. A gente não vê, às vezes na fruta, a gente compra a frutinha, a maçã pode vir da mesma macieira, mas é diferente, a pera também. E às vezes até a gente que foi criado com quintal, tudo isso, pegava a manga, aquela mangueira maravilhosa, né? Com aquela manga espada, tinha isso, né? Uma beleza. Mas às vezes havia uma que já não era tão docinha. Havia outra que era doce até demais. Havia uma que era até mais carnudinha, que podia cortar para botar na salada de fruta. Havia outra que era tão macia que era só tirar o suco. Então, gente, é mostrar que a natureza nos mostra a diferença, as diferenças individuais, né? E continua Odilon Fernandes a nos falar. Sensitivos existem em todas as religiões. A mediunidade é de todos os tempos. O intercâmbio com os supostos mortos não nasceu com o espiritismo. Aliás, dele é que o espiritismo nasceu. Então, vamos analisar esse trechinho. E é muito bom nós meditarmos nisto. Não foi o espiritismo que inventou a mediunidade, não é? A mediunidade, ela existiu desde sempre. E isso até para a gente respeitar os outros setores em que a mediunidade aparece. Os católicos carismáticos, a equipe protestante, neopentecostalistas, todos estes trabalham com a mediunidade. Trabalham com a mediunidade seguindo a doutrina
deles, né? Seguindo a forma de entendimento deles. As religiões de origem de matrizes africanas também, até os orientais, muitas vezes, né? Lá com o jorei, com as práticas que tem. Então a gente respeita, porque às vezes a gente fica muito fechado e até nega o fenômeno. E até nega o efeito do fenômeno. A pessoa fala, eu fiquei curado lá no culto daquela igreja. A gente fala, isso aí pode ter sido a sugestão. Não, pode acontecer. Pode acontecer o bem, porque a pessoa está procurando o bem com sentimento puro. Mas às vezes quem está lá tem a dificuldade. Mas vamos pensar naqueles espíritos ligados ao bem, muitas vezes protetores daquele irmão que tem como único recurso aquela ida àquele setor e que vão se aproveitar de toda a movimentação fluídica, porque há aqueles que oram, há aqueles que desejam o melhor, há aqueles que estão realmente buscando o superior, seja representado na figura de Jesus, dos guias espirituais, seja representado e na figura daqueles outros líderes daquelas seitas. Na verdade, o bom espírito, o superior, ele não tem esse protagonismo, né? Aonde ele for chamado e onde ele puder realizar, com certeza irá acontecer esse melhor. Então, que a gente possa estar bem atento nessa questão. E continua Odilon Fernandes a nos falar nessa lição, que é a lição intitulada, é a 5ª lição do livro No Mundo da Mediunidade, intitulado Único Mediador, em que ele analisa, na primeira epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, Paulo dizendo: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E Odilon Fernandes continua nos esclarecendo assim: que os médios não queiram equivocadamente se ausentar da sua condição humana. O medianeiro que se isolasse não auscultaria a necessidade do povo, porquanto a mediunidade é produto da vivência do médium em contato com duas realidades extremas, a física e a extrafísica. Aqui ele fala, não é, sobre o não isolamento, porque quando eu contato com as pessoas, eu tenho aprendizado e tenho material para que a espiritualidade possa trabalhar. É por isso, meus amigos, que a Casa Espírita, ela nos recomenda sempre trabalho. Não fica só na atividade mediúnica. Faz alguma coisinha a mais, faz alguma coisinha além. Por quê? É para a gente ganhar material de simpatia, material de piedade, material de empatia, de nos colocarmos no lugar do outro. Aflora a nossa sensibilidade. Quando eu lido com a criança, na evangelização, eu vou ter escuta, eu vou ter desejo de melhoria para aquela criança, eu vou tentar oferecer o melhor, eu vou adequar minha linguagem, meu comportamento. Tudo isto é importante. E continua Odilon Fernandes assim: que o médium não se sinta, pois, na obrigação de ser mais que um escoadouro natural, concedendo passividade ao que lhe chega do alto, mas desobstruindo a si mesmo, escoimando-se das suas mazelas. O médium consentirá o fluir da mensagem ao destino sem comprometê-la em sua pureza. Então, é aquela prece que tem no Evangelho para os médiuns: Senhor, que eu possa ser útil, que mesmo pelas minhas dificuldades, as minhas imperfeições, eu consiga oferecer o melhor, para que o melhor possa ser realizado através de mim, para que aquela pessoa que depende da minha proximidade mediúnica ou da minha atividade mediúnica se receba o melhor. E se eu não conseguir, Senhor,
que o Senhor possa completar, né? Mas aceita a minha boa vontade, aceita a minha oferta, aceita o meu melhor. E meus amigos, através do estudo, através do trabalho, que a gente vai se desobstruindo, né? Vai simplificando um pouco a vida, o entendimento, vai lavando mágoas, eliminando a confusão. Eu lembro de uma frase que é trazida por Baltazar, que é um dos diretores lá do Leon Denis, que ele diz que o estudo, ele ajuda, né, a acabar com a confusão mental. Quantas confusões a gente cria pela ignorância ou por estabelecer uma sintonia que não é a melhor para a nossa vida. E continua Odilon Fernandes. Por ser um com o Pai, o Cristo foi a presença de Deus entre os homens, mediador divino, sem fundar religião alguma ou imiscuir-se com o poder temporal, revelou-nos as leis que se constituem na sustentação do universo. Que o medianeiro, portanto, não se creia mais do que um estafeta, alguém que deve se esmerar ao máximo para entregar, sem alteração, a mensagem que lhe foi confiada. Adequar-se mediunicamente significa colocar-se em condições de cooperar positivamente. Neste sentido, através da filtragem mediúnica, o médium é chamado a participar do processo da decantação da mensagem. É muito bonito, né? A filtragem e a decantação, né? Na decantação, fica todas as impurezas ficam lá embaixo, quietinhas, para que saia água pura. E é isso, né? No momento da atividade mediúnica, ou no momento em que a nossa consciência mediúnica vai ficando mais fina, mais objetiva, né? Em que a gente começa a colocar o foco no bem, em que eu vou entendendo que eu sou médium 24 horas por dia, e aí, na minha tarefa doméstica, na minha tarefa profissional, no meu contato com o outro, eu posso ser aquele estafeta, aquele mensageiro, aquela criatura que vai entregar o melhor. A gente vai, às vezes, até esquecendo de certas questões, de certas imperfeições. A gente vai investindo tanto nosso tempo no trabalho no bem, que a gente vai perdendo esse contato com o mal. E aí ele vai colocando, o doutor Odilon coloca assim, em síntese, sejamos fiéis a Jesus e não elegendo outro ponto de referência para os nossos passos. Espiritismo é Jesus e Kardec. Exercer mediunidade sem os padrões éticos da doutrina é uma temeridade. Muitos medianeiros, inclusive no além, tornam-se presas de entidades que não lhes libertam o pensamento das ideias bizarras que lhes incutiram, ideias delirantes e esquizofrênicas que lhes enfermam a mente durante tempo indeterminado. Então, vamos encerrar o programa relendo esse trecho. Em síntese, sejamos fiéis a Jesus, não elegendo outro ponto de referência para os nossos passos. Espiritismo é Jesus e Kardec. Que a gente possa pensar, refletir e nos ocupar em trabalhar a nossa mediunidade pelos padrões de Jesus e pela orientação segura da doutrina espírita. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.